Olá, alunos, como estão? Então, vamos retomar nossas atividades. Vocês vão me olhar aqui olhando um pouquinho para baixo, porque para não me perder no que eu tenho que falar para vocês, eu fiz um roteirinho aqui e estou lendo. Então, vamos retomar nossas atividades. Sobre o sala de aula, esse ambiente, o Google Sala de Aula que a gente está usando aqui. As- a gente foi informado pela secretaria que as atividades valerão como nota e como presença, ou seja, tudo que nós professores postarmos aqui, propormos como atividade, vocês têm que entregar, né? Eu sei que não é a mesma coisa que sala de aula, mas já é alguma coisa, a gente não fica parado. Depois, quando retornarmos às aulas, a gente vê tudo como ficou, vê com mais detalhes isso. Eles falaram o seguinte pra gente, que a gente tem que esperar eles criarem a sala de aula para começar a postar material. Mas como eu já estava usando com vocês, então vamos continuar usando por enquanto, tá? De onde a gente parou. É, e daí depois eu faço a migração. Quanto ao que a gente já trabalhou, lembra que logo no começo eu falei que que eu não estava de férias, né? Que não sabia direito que a gente estava fazendo, mas que eu não estava de férias. É, o que a Secretaria informou para a gente? Eles fizeram lá que aquele primeiro período, né, do dia 20 de março até o dia 5 de abril, sim, a gente estava de férias. Eles anteciparam o recesso de julho. Né? Então, essas duas primeiras semanas de suspensão das aulas foram nossas férias. Mas a gente estava trabalhando. Mas tudo bem, eu fiquei aí essas últimas 2 semanas quase sem falar direito com vocês, então agora a gente vai retomar tudo direitinho como a gente tem que fazer mesmo. Então, apesar de eles terem falado pra gente que é para esperar criar a sala de aula, e a gente já tinha começado, não se preocupe que depois, né, vamos fazendo do jeito que eu organizei no começo, que daí quando eles criarem a sala de aula, tudo certinho, eu migro todas essas nossas atividades, as notas de vocês, eu passo para a nova sala de aula, tá? Então vocês não vão ser prejudicados quanto a isso, então vamos continuar fazendo. Das atividades que eu já tinha disponibilizado, né, eu já andei mexendo um pouquinho ali e eu vou dar até o dia 24 de abril para a entrega de todas as atividades para eu poder fechar pelo menos a nota de trabalho de vocês. E aí as demais notas vai ser contabilizada na nota de prova de vocês. Não vai ser prova, né, como formulário, nem nada disso. Como a gente está trabalhando programação, então a nossa avaliação vai ser programa de computador. Né? Então eu vou pedir vários e vários programinhas, vou passar várias listas aqui para vocês, para que a gente então pegue essas listas e de cada uma delas eu seleciono um ou dois e daí somo todas lá para fechar a nota 6 de vocês. Então é importante que vocês façam e tirem as dúvidas aqui. Tanto nessa sala quanto na próxima sala que a secretaria for abrir, eu vou abrir uma atividade escrito qual é a dúvida. E daí a gente vai aproveitar esse espaço para vocês mandarem as atividades. Outra coisa, eu queria saber se todos da turma, eu sei que vocês têm grupo do WhatsApp, eu queria saber se todos da turma, aqueles que estavam indo regularmente para a aula, têm acesso a um computador, à internet nesse tempo que a gente vai ficar. Por quê? O que eu andei vendo, andei me informando, depois eu passo melhor as informações de como fazer. Aquele aplicativo Aula Paraná, que o governo fez a propaganda, que é para ver as aulas que passam na TV, que também tem canal no YouTube, ele não vai contar os dados da internet de vocês. E eles também vão dar acesso ao Google Sala de Aula sem contar a internet de vocês. Eu já vi num dos grupos meu do WhatsApp, eles já mandaram um jeitinho de fazer lá que eu vou postar aqui para vocês, tá? Então eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse material que eu vou mandar para vocês poderem acessar. Agora, se todos têm acesso de casa, eu acho que não vai ser problema para vocês realizarem uh, as atividades. Como que eu vou levar minhas aulas? Eu vou fazer vídeos, né? Como a gente estava fazendo nossas lives. Então vai ser assim, por semana pelo menos a gente vai ter um vídeo de cada matéria, né? Um vídeo de linguagem de programação e um vídeo de internet de programação web. E a gente vai então
criar um espaço aí uma vez por semana de fazer uma live para tirar dúvidas, tá? E vou passar daí a lista de exercícios também. Então os vídeos, como que eu vou passar? Eu vou deixar o link do YouTube para quem quiser assistir direto do YouTube. E como eu sei que alguns vão poder baixar material direto do Google Sala de Aula, né, para acessar, eu vou fazer uma cópia do vídeo do YouTube aqui no Sala de Aula, né, no formato de um arquivo um pouquinho menor aí, tentar não perder a qualidade. Tranquilo? Então eu estou aqui atrás, né, no vídeo aqui, com o material a lista de exercício, né, que a gente já estava fazendo, e também aqui peraí só um pouquinho, deixa eu achar aqui, o arquivo que a gente, né, o programinha Geane que a gente estava utilizando. Então o que a gente vai fazer hoje aqui? Eu vou pegar esse exercício 6 da lista aqui, tá? Eu já tinha pedido para vocês resolverem, e vou pegar essa formulazinha e vamos trabalhar com essa fórmula para a gente poder fazer a conversão de uma escala para outra. Tranquilo? Eu modifiquei um pouco o meu Geane, depois eu faço um videozinho mostrando como que vocês podem fazer. Eu estou no Linux aqui, né, utilizando o Linux para fazer a gravação dessa aula, então ele é um pouquinho diferente de como fazer, por isso que depois eu vou ver no Windows como que faz e gravo um novo vídeo para vocês. Qual que é a diferença? Que quando eu abrir para criar um novo programa, ele já está me dando um jeito mais simples, tá? E o que eu quero que vocês vejam? Eu também modifiquei aqui para que o nome que apareça aqui em cima também apareça aqui, né? Então quando a gente começar a escrever aqui e for salvar, eu não vou mudar aquele nome de programa, só vou mudar aqui o salvar, ó, né? Hoje eu vou resolver então é a lista de exercício 2, o exercício 6. Vou pôr o ponto paz aqui. Tranquilo? Olha o que ele fez aqui no nome do programa. Ele já mudou automaticamente, só que ele pôs o ponto paz. E isso pode dar um erro no Pascal. Então o que eu tenho que fazer? Tirar esse ponto paz aqui. Tá? Então vamos começar lá o nosso programa. Eu vou colocar aqui no meu arquivo um comentário aqui no começo para mostrar como que a gente vai escrever essa fórmula ali no formato que o Pascal entenda a gente, né? Do jeito que ele está escrito ali, ele está escrito assim, ó, C dividido por 5 igual, né, tem que pôr entre parênteses para fazer a divisão, né, F menos 32 dividido por 9. Só que isso aqui no Pascal ele não aceita, né? Aqui do lado esquerdo, esse C sobre 5 aqui, ele não aceita. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar isso, né, num formato que o Pascal aceite. Opa, dei uma pausa aqui, que como a gente vai falar de matemática, eu acho melhor escrever a formulazinha como se estivesse escrevendo no quadro, fica mais fácil. Então eu copiei ali aqui na tela a formulazinha, né? Essa que está aqui na lista, C sobre 5 igual a F menos 32 sobre 9. O que eu vou fazer agora? Esse dividido por 5 aqui, ele vai atrapalhar na hora da gente fazer a formulazinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou passar ele, tá dividindo aqui, né? C dividido por 5, ele passa para o outro lado multiplicando. Multiplicando quem? Ele vai multiplicar todo mundo que está do outro lado. Tá? Eu vou copiar de novo toda a fórmula aqui embaixo, vai parecer estranho. Tá? Só que daí eu vou fazer o quê? Eu vou tirar o 5 daqui de baixo, certo? E vou escrever ele lá do outro lado. Tá? Qual que é o problema? O problema é que na hora de escrever tudo aqui, eu tenho que fazer de um jeito que o programa entenda onde que eu estou querendo escrever. Isso. Só que aqui também tem um problema. O Pascal também não vai aceitar desse jeito. O que a gente vai precisar escrever? A gente vai fazer uma linearização dessa daí. A gente vai transformar tudo que está escrito ali numa única linha. Certo? Então vamos lá, como que vai ficar? Né? Aqui fica o C, 5 vezes... Quem que está escrito ali?
F menos 32. Então vai ficar F menos, F maiúsculo menos 32. Tudo isso aqui é dividido por 9. Só que esse dividido é que não dá certo. É esse dividido aqui que vai dar o problema, né? Até posso colocar o 9 aqui. Matematicamente, essas duas últimas linhas que eu escrevi estão certo. Só que desse jeito o Pascal não aceita. Então eu não posso escrever como se fosse uma fração. O que eu vou escrever? Esse 9 aqui. Outra coisa que eu escrevi aqui, mas que o Pascal não vai aceitar. Aqui eu escrevi um ponto com multiplicação, só que o Pascal aceita o quê? O asterisco. Então, essa aqui é a fórmula que eu tenho que passar lá pro Pascal, né? Com detalhe, em vez de ser igual, que eu estava esquecendo, é 2 pontos igual. O comando de atribuição lá é 2 pontos igual. Então, eu vou copiar tudo isso aqui, né? Vou minimizar, desculpa aí só um pouquinho. Eu estou trabalhando com outro monitor aqui, só um pouquinho. Pronto, minimizei a janela ali. Né? Vamos voltar aqui. Então, esse 5, a gente vai sair daqui e ele vai ser essa formulazinha aqui. Então, aqui ele já está me dizendo que eu tenho duas variáveis, certo? Uma que é para armazenar o valor em graus Celsius e uma que é para armazenar o valor em Fahrenheit. E ele está falando aqui, ó, ler uma temperatura em graus Fahrenheit. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é ter que ler essa variável f aqui. Então, vamos criar aqui embaixo, né? Pode ser só a letra F, mas eu já falei que isso é muito ruim, né? Mas também se eu escrever Fahrenheit ali, a gente vai ficar toda hora tendo que ler a palavra para fazer a gravação dela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável, né? Fare, que vai ser a nossa variável em Fahrenheit. E ela vai ser do tipo real. Tá? Vou colocar aqui uma observação. Fare é a temperatura em... Daí a gente olha lá na lista e vê como que escreve. Ó, Fahrenheit. Tranquilo? E vou criar então uma variável chamada Celsius, também do tipo real, que representa a temperatura na escala Celsius. Tá aqui, então já tem as duas variáveis que eu preciso ali, né? Então vou colocar aqui no começo. Uma outra modificação que eu fiz, ó. Coloquei a palavra write-ln para ela ficar como se fosse um comando, né? Com o nome escurinho ali, dando destaque. Então o que vai escrever aqui? Conversor de Fahrenheit para Celsius. Esse é o que o nosso programa faz. Ó. Tranquilo? O que a gente vai ter que fazer? Informar ainda o nosso usuário para ele digitar o valor em Fahrenheit. E vamos ler esse valor. Então, readln Fahrenheit. Tranquilo? Já perguntei para vocês, tem problema se eu escrevesse aqui em minúsculo? Acho que a gente já mostrou isso, que também não teria problema, né? Tá? E aí eu mesmo falei para vocês seguirem e eu não estou seguindo, que o padrão de variável sempre começa com letra minúscula. Acho que me atrapalhei porque na física eu sempre escrevo em letra maiúscula, então vou deixar ali. O que ele vai fazer agora? A gente vai lá, ó. Celsius recebe o quê? Lembrando que Celsius é essa letrinha C aqui em cima. Ele recebe o quê? Exatamente o que está escrito lá, só que no lugar do F ele vai estar escrito Fare. Então 5 vezes, abre parênteses, Fare menos 32, fecha parênteses, dividido por 9. Né? E agora vamos escrever então na tela, né? A temperatura é Vocês perceberam que eu escrevi errado ali o nome aqui?
Não é Celsius, é Celsius. Celsius. Aqui embaixo eu escrevi direitinho. Agora vamos compilar o programa, vamos ver o que acontece. Então, compilei, ele vai aparecer as mensagens aqui embaixo, né? Nenhum erro, somente lá o aviso por causa de recursos, mas a gente não está usando nenhum recurso, por isso que ele aparece aqui. E aí a gente executa ele, vai aparecer o terminal aqui pra gente. Tá? Digite o valor em Fahrenheit. Se a gente olhar aqui na nossa lista de exercícios, né, ele põe aqui que para a gente testar 100 graus Celsius corresponde a 212 graus Fahrenheit. Como ele está pedindo em Fahrenheit, vamos escrever aqui, ó, 212 e vamos ver o que ele calcula. Nossa, bem complicado de entender, né? Para mim eu já vi que está certo, né? Que é 1 vezes 10 ao quadrado. Tá? Então o que a gente pode melhorar o nosso programa aqui? A gente pode melhorar, dizer aqui que o Celsius vai ser escrito com 2 casas depois da vírgula. Então vamos salvar, compilar novamente, porque a gente alterou o código, e vamos executar. 212, e ele põe lá, temperatura é 100 graus. Outra que a gente pode testar, eu já sei que 32 graus Fahrenheit corresponde a 0 graus Celsius. Então tá lá, mais uma vez, correto. A gente pode testar a temperatura de 100 graus Fahrenheit. 100 graus Fahrenheit, ele vai dar, acho que 96,8. Não, desculpa. Eu estava pensando ao contrário. 37,78. Que 96,8, se eu não me engano, é a temperatura normal do corpo humano na 96,8 na escala Fahrenheit, lá, temperatura de 36 graus. É isso que eu estava em mente quando eu falei. Bom, continuando aqui. Eu dei uma pausinha, fui pegar um golinho de café e conversar com a esposa lá. Então, continuando aqui, o que a gente tem para falar desse exercício? Eu acho que o que a gente poderia fazer agora é inverter a fórmula também, né? Transformar essa fórmula para calcular em Fahrenheit. Mas isso ficaria como um outro exercício. Eu estava olhando a lista de vocês aqui, eu achei esse exercício 10 aqui muito interessante, ó. Tá? Então vamos resolvê-lo agora. Então vamos abrir aqui um novo arquivo, Pascal. Já vamos salvar esse exercício, né? E novamente procurar minha pasta aqui. Vocês não estão vendo aí, mas é que está aberta aqui a janela para eu salvar o exercício. Então vamos lá, lista de exercício 2, exercício 10. Ponto paz. Tá? Então ele já salvou o exercício, já deu um nome aqui. Vamos tirar esse ponto paz. Eu ainda não aprendi como não colocar ele aqui, ele só pega o nome do arquivo inteiro. Tá? Então vamos lá, vamos ler o exercício aqui. Ler o salário fixo e o valor das vendas efetuadas pelo vendedor de uma empresa. Tá. Então vamos colocar uma observação aqui, né? Ler salário fixo e o total das vendas. Tá? Então essa é a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, ler o salário fixo e o total das vendas. Depois, a gente vai ter que calcular qual é a comissão dele. Ó. Sabendo-se que ele recebe uma comissão de 3% sobre o total das vendas até R$ 1.500. Ou seja, se ele vendeu até 1.500 é 3%. Né? Então a gente vai ter duas comissões aqui. Né? Comissão 3% até 1.500 ou uma comissão de 5% acima de 1.500, certo? Calcular e escrever o seu salário total. Então, como que vai ser o salário total? Salário total, ele é o fixo mais a comissão, tá? Só que tem um detalhe, né? Essa comissão,
como que a gente calcula essa comissão? Ela vai ter 3%, ela é igual a 3% vezes o valor das vendas, tá? Vamos chamar então de vendas somente, tá? Isso aqui, se vendas for menor do que 1.500 e a comissão é igual a 5% vezes o valor das vendas, se vendas maior que 1.500. Vamos reler aqui uma coisa que eu esqueci de comentar com vocês. É uma questão de interpretação de texto. Ele recebe uma comissão de 3% sobre o total das vendas até R$ 1.500, mais 5% sobre o que ultrapassar este valor. Ah, não. Então não é exatamente isso que eu escrevi ali. Né? Sabendo que ele recebe uma comissão de 3% sobre o total das vendas até 1.500, mais 5% sobre o que passar de 1.500. Tá? Então ele vai receber 3% de vendas se vendas for menor que 1.500, né? E se passar de 1.500, além dessa comissão ali, ele vai ter mais 5% das vendas que passar de 1.500. Ficou claro isso? Vamos tentar desenhar melhor aqui, né? Então, vamos pensar que ele vendeu 1.900, tá? Então, 1.900 a gente vai separar em duas partes aqui. 3% até 1.500. E vai ser 5% de 1.900 menos 1.500. Só daquilo que passar de 1.500, tá? Então, a gente vai ter que rever esse valor aqui, né? Porque o valor das vendas aqui vai ser o valor das vendas menos 1.500, tá? Então, é bom a gente sempre fazer, antes de começar a programar, fazer todo esse raciocínio aqui. Senão ele vai dar diferença lá na hora de fazer os cálculos. Tá? Então, assim, ele vai ter que sempre calcular essa comissão de 3%, tá? Independente do valor, né? Agora, quando o valor for maior que 1.500, ele vai ter que calcular 3% das vendas daquilo que é até 1.500, né? Esse pedacinho aqui, e depois ele ainda vai ter que calcular tudo isso aqui. Então vamos começar o nosso programa aqui. Primeiro, quantas variáveis a gente vai ter que ter, né? Vai ter que ter aqui uma que é o salário fixo e uma total de vendas, tá? Então vamos pôr aqui var. Eu vou chamar o salário fixo simplesmente de fixo e o total das vendas simplesmente de vendas. Isso aqui é do tipo real. Tranquilo? E aí a gente pode ter aqui também a comissão que é do tipo real. Tranquilo? Então vamos lá. WriteLN. O que nosso programa faz? Cálculo de salário de vendedor. Vamos lá. WriteLN. Digite o salário fixo. ReadLN. Ele vai ler então o salário fixo. Vamos lá. Próximo passo. WriteLN. Digite o total de vendas do vendedor. ReadLN, vendas. Então vamos lá. O que a gente tem que fazer agora? A primeira coisa é testar o valor das vendas. Se vendas menor ou igual a 1.500, então comissão
recebe 0,03 vezes 1.500. Ponto e vírgula. Então, beleza. Então, opa, desculpa, não é 1.500. Porque ele pode ser menor, né? Ele pode ser 1.000, 1.100. Então, é sobre as vendas. Tranquilo? Else. Se ele não é menor ou igual a 1.500, ele vai ser maior que 1.500. Então, vai ser o quê? Comissão vai ser 0,03 vezes 1.500, né? Mais 0,05 vezes o quê? Vendas menos 1.500. Tranquilo? Gente, vamos compilar aqui e vamos ver o que vai acontecer. Então, a primeira coisa que apareceu aqui, erro, né? Por quê? Ele apareceu aqui, erro na linha 22, né? Aqui, ó, fatal. Syntax error, ponto e vírgula esperado mais identificador read_line. Lá em cima. Linha 21, digitei com pressa e esqueci. Tá? Vamos compilar de novo. Novamente um erro. O que ele escreveu aqui, ó? Na linha 27, né? Na linha 27 lá, ó. Syntax error, ponto e vírgula esperado, mais vírgula encontrada. Onde que tem vírgula aqui? Ponto e vírgula. Ah, já achei. Uma coisa que eu já tinha comentado com vocês e eu mesmo esqueci aqui, né? Na minha cabeça aqui, escrevendo em português, como eu escrevi aqui em cima, né? Eu escrevi 3% aqui, mas a gente já havia conversado em aula, vocês tinham me falado que vocês já estavam acostumados a escrever 3% assim. Meu erro, que separador de decimal para o Pascal, como é algo derivado do inglês, não é vírgula, é ponto, tá? Então vamos lá. Aí aqui, ó, ele deu um erro aqui assim. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção aqui? O comando if, ele é composto de if, uma condição, e o then, né? Se eu vou fazer um bloco do if que vai ter várias linhas, eu posso ter o begin, né? Logo aqui do if seria um begin e depois um end. O else, ele é continuação do comando if. Ou seja, o if não acabou aqui ainda, ele continua aqui no else. Por isso que ele deu erro aqui, ó, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Nessa linha que tem comissão aqui, é continuação do comando if, ó, tá? Então, if, vendas menor que 1.500, então, comissão recebe 3% vezes as vendas, se não, recebe tudo isso aqui. Tá? Ele deu alguns errinhos aqui, ó, né? É uma nota, ó, ele não é como se diz, um erro, tá? Ele só está avisando o seguinte, ó, a variável fixo e a variável comissão, elas foram definidas lá, eu fiz um cálculo com elas, só que eu não usei ela em lugar nenhum. Já a variável vendas, eu fiz um cálculo com elas, ó, né? Agora eu tenho o valor do fixo e do comissão que não tem nada, não, certo? Então a gente vai ter que usar o valor do fixo e da comissão. Agora, como eu sei que o comando if terminou aqui nessa linha, aqui eu posso então pôr o ponto e vírgula e ir adiante. A gente tem duas opções aqui. Escrever direto e fazer a soma ou criar uma variável para armazenar o salário total. Que é o que eu vou fazer aqui assim. Eu vou criar uma variável chamada salário do tipo real, que antes de escrever na tela eu vou fazer o cálculo do salário aqui. Então o salário é formado do quê? É o fixo mais a comissão. Ponto e vírgula. Agora eu posso escrever na tela. Né? Salário é igual, e vou pôr aqui, salário. Como é dinheiro, eu já sei então que ele tem que ter duas casas
depois da vírgula. Então vamos lá, compilando, tá lá, todas aquelas notas, nada de errado, vamos executar aqui e vamos ver. Então a gente vai fazer dois testes aqui, um salário fixo de R$ 1.000 e um valor total de vendas de R$ 1.000, certo? Então salário final R$ 1.030, porque 3% de R$ 1.000 é R$ 30, então R$ 1.030 ali, tranquilo? Agora o outro teste que a gente vai fazer aqui, né? Digite o salário fixo, R$ 1.000, só que agora vamos dizer que ele vendeu R$ 1.500. Então, ó, 1.045. Por que eu fiz esse teste aqui assim? Para mostrar o quanto que é o máximo de 3% que ele poderia receber, que é R$ 45. Agora vamos para o último teste aqui, que a gente vai pôr um total de vendas de R$ 2.000, tá? Então lá o salário fixo de R$ 1.000 e o total de vendas de R$ 2.000. Então ele calculou lá R$ 45 correspondendo a R$ 1.500 de vendas, que é 3%, e depois mais R$ 25, que é 5% de 500. Ah, professor, tá difícil de ver assim. Então vamos fazer o seguinte, ó. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos alterar o nosso programa. Nessa parte aqui e nessa parte aqui, o que eu vou fazer com ele? Eu vou mandar ele escrever o valor da comissão, tá? Primeiro daí eu vou escrever esse pedacinho aqui e daí depois ele escreve o valor total. Então, como eu vou ter em cada pedacinho aqui mais de uma linha de código, então eu vou pôr um begin e um end aqui, tá? Então, write ln, aí ele escreve o valor da comissão aqui, tá? E aqui, então, começa também e um end aqui. Ah, agora voltando aqui, como eu coloquei um begin e um end, eu tenho que respeitar lá o começo e o final. No final do end eu não preciso ter o ponto e vírgula, porque ele continua lá do if. Mas aqui dentro desse bloco, começado pelo begin, aí eu preciso identificar bem certinho o que é cada final de linha ali, senão ele vai dar erro. Aqui, mesma coisa, tá? Então aqui a comissão, ele vai imprimir, né? Como eu sei que esse primeiro pedacinho aqui dá 45 e eu quero saber só o restante aqui, né? Então eu vou escrever assim, ó, 45 mais é dentro do parente, das aspas simples, e eu vou só repetir esse pedacinho do cálculo aqui, ó, tá? Daí a gente confere no final lá. Então, compilando. Então lá, salário fixo, R$ 1.000, total de vendas, 2.000. Então é o 45 mais o 25 que eu falei aqui, né? Eu sempre esqueço de dizer lá a quantidade de casas decimais. Vamos confirmar de novo. Agora, em vez de aparecer notação de engenharia, vão aparecer notação de dinheiro ali. Tá? Então a gente tem ali total de vendas do vendedor 2.000, que corresponde a 45, porque até 1.500, e daí esse 2.000 ele separou em outra parte, que é R$ 25. Então o salário deu R$ 1.070. Tranquilo? Gente, eu vou ficando por aqui. Só explicar uma coisa para vocês. Esses primeiros vídeos que eu vou fazer, apesar de eu ter estudado qual que seria o melhor programa para gravar e tal, eu não vou editar. Eu simplesmente estou fazendo ele cru. Vou fechar o arquivo agora, parar a gravação. Ele vai salvar num formato lá para eu mandar direto para o YouTube. Aí eu vou converter ele num formato de arquivo MP4 que dá para assistir no celular e depois também assistir no computador, né? É compatível com a maioria dos aparelhos aí. Aí ele fica também com tamanho um pouquinho menor, tá?
De qualquer forma, eu quero que vocês participem, não é nem eu quero, eu preciso que vocês participem na sala de aula e me digam a qualidade do, desculpa, a qualidade do vídeo, a qualidade do som, né? Eu não tenho equipamento profissional, estou gravando aqui o equipamento com o fone de ouvido, né? Então daí me avisem dúvidas das listas de exercícios. Vou abrir daqui a pouquinho. Provavelmente quando vocês verem esse vídeo aqui, ele já vai estar o espaço aberto lá na sala de aula para tirar dúvida e me mandem lá comentários sobre vídeo, comentários sobre as aulas, tá? Isso é muito importante para que eu possa preparar o material para as próximas aulas aí, certo? Então, obrigado. Até a próxima, gente.